A economia norte-americana se encontra numa situação bastante crítica, uma situação que também não é muito retratada. Claro que através de alguns slides, de alguns gráficos, nós queremos mostrar para vocês como que está a situação lá no país. Pois bem, vamos lá, pedir só por gentileza para compartilhar a tela? Obrigado, Eliane. Bom, vamos começar a falar pelo mercado imobiliário, então. O mercado imobiliário, esse gráfico retrata um pouco de como que está a situação dos compradores. Nós percebemos que está tendo uma diminuição no número de compradores nos imóveis lá no país. Também seguido desse outro gráfico aqui, que são gráficos oriundos da Associação Nacional de Habitação. Os norte-americanos possuem uma associação própria em relação ao mercado imobiliário. E olha só como que foi a evolução do mercado, o crescimento dele ao decorrer dos anos, até que houve também a bolha que ocorreu lá nos anos, lá por 2007, 2008, né? E olha o pico que nós chegamos agora em 2022. Foi um patamar bastante acentuado e tem algumas pessoas já que comentam sobre uma possível bolha nesse mercado. E aqui também fala, né, sobre a quantidade de casas, ou a diminuição no número de inícios de novas construções. Houve sim uma evolução depois da crise, 2007, 2008. Subiu, subiu, caiu na pandemia, como tudo na economia acabou cedendo. E agora em 2022 nós estamos também num patamar bastante crítico e segundo algumas eh, pessoas ligadas à área, podemos ser novas quedas, podemos ser uma desaceleração nesse segmento. E um dos motivos, claro, desse desaceleramento, dessa diminuição, é por causa do alto juro. Poxa, por que eu ficarei ou tenho interesse em financiar um imóvel, ter uma hipoteca, sabendo que o preço ou que o juro que eu vou pagar está extremamente alto? Então, quando houve o início do aumento da taxa de juros, estava na casa de 2 a 3% dentro dessa faixa, e nós vemos que depois de todos os incentivos que foram realizados pelo governo, pela injeção de dinheiro na economia, esses patamares hoje estão na casa de 6 e chegou a bater 7%, inclusive. É um sinal que mostra que a economia lá não está 100% e são sinais, sinais que vêm aos poucos surgindo. E aqui também algumas notícias relacionadas ao terceiro trimestre do ano, onde o mercado imobiliário acabou perdendo 1,3 trilhões de dólares e os preços continuam caindo. E pelos altos preços, pelo valor expressivo que nós vemos hoje as casas, esse gráfico aqui mostra as quantidades de horas necessárias para um típico norte-americano, um trabalhador norte-americano, conseguir, no caso, financiar a sua casa, né? Ou melhor, perdão, o tanto quanto que é necessário para pagar o seu aluguel. Então, o que nós percebemos é que as pessoas têm que trabalhar mais agora para ter mais dinheiro para pagar seu aluguel, porque os aluguéis também subiram bastante. Bom, dando sequência aqui, outro fator que também preocupa muito é o desemprego nos Estados Unidos. O próprio banco Wells Fargo, que é um dos maiores bancos, uma das maiores instituições norte-americanas, falou que vai ter uma demissão de algumas pessoas, de alguns cargos nos próximos dias. E nós já sentimos essa questão do desemprego em alguns setores de tecnologia, como por exemplo o Meta, agora o Facebook, que acabou demitindo 11 mil funcionários nos últimos dias. O próprio Twitter, agora adquirido pelo Musk, também está numa uma situação bastante parecida. E aqui nós temos um gráfico que relata um pouco dessa situação, mostrando todas as empresas, vamos fazer uma distância aqui, onde em julho, até o momento, a Ford foi a empresa que mais emitiu pessoas, 8 mil, e nós temos outros, vou agora ter que aproximar, nós temos tantas outras instituições que, ao decorrer do ano de 2022, acabaram demitindo. Também teve um outro gráfico que eu achei extremamente interessante e bacana trazer aqui nesse vídeo, que fala sobre o número de empregados demitidos nas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, ao decorrer agora do ano 2022, mas por mês. Então, por exemplo, a Amazon, dia 15 de novembro, demitiu 10 mil pessoas, ou está no processo de demitir 10 mil pessoas. O Twitter, que demitiu nos Estados Unidos, até onde nós temos essa informação, 4.400 pessoas até o momento, né? E, então, tantas outras demitiu aqui. Na verdade, como são os dados aqui compilados, eles são por dias distintos. Então, eu faço o convite para quem quer checar em maiores detalhes quais as empresas que demitiram para fazer essa verificação, tá? Os dados eles não estão consolidados por empresa e por mês,
eles são separados por mês e também nos respectivos dias em que houve o anúncio da demissão dos funcionários, tá? Então, quem quer saber mais, segue o link, esse aqui, que nós podemos disponibilizar também no vídeo, onde você pode fazer a checagem de forma ah, mais completa, né? De forma mais detalhada. Mas são sinais, e lembrando que o desemprego hoje nos Estados Unidos está nos menores níveis dos últimos anos, então quer dizer que o mercado de trabalho ainda continua extremamente aquecido. Nós também temos algumas informações aqui relativas à dívida, no caso norte-americana, né? A dívida norte-americana é uma das maiores do mundo, e aqui tem alguns cálculos que foram realizados juntamente com outros países, não é apenas os Estados Unidos que estão endividados, outros países aqui do mundo também, entre eles o Japão, a própria Itália, que está extremamente ruim, talvez seja um dos piores países hoje, juntamente com o Japão, sendo a mais de 100% do seu PIB, ou seja, o país está extremamente endividado, ou seja, 150% significa que de toda a riqueza produzida no país, é 150% além dessa riqueza que o país está endividado. Então, vamos dizer que você tem uma casa que vale 100 mil, mas tem uma dívida de 150 mil. Então, você não está financeiramente saudável, você está devendo mais 50 mil, mais ou menos nessa proporção. E tem esse outro reloginho aqui, que eu gosto muito dele, que mostra a dívida norte-americana. A dívida norte-americana hoje está na casa dos 31 trilhões de dólares, e uma dívida que não para de aumentar. E se você quer saber mais informações, o como que essa dívida, se nos manter esse ritmo, chegará a 2026 na casa de, e eu demoro um pouco para atualizar, na casa de 41 trilhões de dólares. Então é uma dívida que não para de subir. E também tem como verificar outras dívidas dos países do mundo aqui. Então, fica o nosso convite aí a você fazer a checagem. Mas sim, são informações, notícias que estão vindo lá dos Estados Unidos que acabam preocupando bastante. Bom, dando sequência então em relação às dívidas que nós temos aqui, vamos falar um pouco dos mercados, né? Aqui nos mercados nós temos o dólar, que é a moeda global, que é a moeda de referência no mundo, e normalmente quando o dólar ele é extremamente valorizado, quando ele tem uma alta valorização, eh, tem algumas coisas que acabam acontecendo na sequência. Aqui esse gráfico demonstra que todos esses picos, todos esses percentuais aqui em cima, cada um demonstra uma crise que acabou ocorrendo. Por exemplo, a bolha tecnológica nos anos 2000, a crise imobiliária em 2007, 2008, a crise da soberanidade, da liquidez lá na Europa, no início, lá por 2011, 2012 mais ou menos, houve a pandemia. Então, hoje nós não sabemos exatamente aonde, qual que vai ser o pico, até onde o dólar pode ir. Entretanto, logo após uma expressiva valorização do dólar, os mercados tendem a cair, alguma crise tende a acontecer. Em complementação a esse gráfico, trazemos esse daqui também, que mostra as pivotagens feitas pelo Fed. Nós já vamos explicar o que é esse termo. Todos esses anos aqui demonstram como que o Fed, no caso, como que os juros praticados pelo Fed se comportam ou tendem a influenciar os mercados. Logo após, quando há um aumento expressivo na taxa de juros e os juros começam a ser cortados, há uma diminuição, ou seja, os mercados eles tendem a corrigir. Então não existe necessariamente uma correção dos mercados, ou melhor, uma queda dos mercados quando os juros começam a subir, mas sim quando os juros começam a cair, quando eles começam a serem cortados. E nós percebemos isso através deste gráfico aqui, que é a projeção para o juro agora entre 2022 até 2023. Hoje nós temos os juros nos Estados Unidos na casa de 4%, é um patamar elevado, extremamente elevado, e é uma expectativa do mercado para que esse juro faça o pico ou comece a cair a partir de 2023. O que, por um lado, seria também benéfico para nós aqui no Brasil. Entretanto, tem alguns membros do Fed que eles são muito mais realistas e eles demonstram aqui, de que inclusive o Bullard, que é um dos membros do Fed, que ele comenta de que o juro pode sim subir a 5 até 7%, o que acaba assustando investidores. Quem quer correr ou gosta de correr risco no mercado, essa acaba sendo uma notícia, uma informação não muito boa, não muito positiva. E aqui também de outra fonte, que agora é do Bloomberg, falando de que as subidas dos juros podem continuar, podem ir além dos 4%, chegando até ou ficando na região entre 5 a 7%.
e o que, é claro, não é positivo para o mercado de lá, e eu diria para nenhum mercado, já que o dólar é moeda a nível global. E, claro, isso se faz necessário devido à inflação. Essa aqui consta a inflação, que foi o pico acima de 9% no mês de junho. Algumas pessoas dizem que esses números estão extremamente elevados, que esses números já estão defasados. Entretanto, hoje, considerando até o mês de outubro, nós temos a inflação em 7,7, um nível ainda extremamente alto. Então, não à toa que hoje nós temos uma inflação de 7,7 e um juro de 4%. Ainda há uma diferença, há espaço para as subidas. E, claro, também a data dependência do próprio Fed, que vai depender de muitos outros fatores para ver se eles conseguirão, se farão ou não os novos aumentos nessa taxa de juros. E claro que o mercado também se comporta de alguma outra maneira, né? Nós temos inclusive o Michael Burry, que inclusive eu vou mostrar a foto dele aqui, porque muitas pessoas acabam não se lembrando dele. É esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o Michael Burry, que ele fez o filme, inclusive, o The Big Short. E a versão portuguesa agora eu não lembro, eu acho que é A Grande Aposta, se eu não estou enganado. Que aqui, inclusive, tem uma reportagem do Bloomberg que fala que o Michael Burry ele está com o fundo dele, o hedge fund, os investimentos dele, em outras palavras, ele está muito alocado, ou está extremamente alocado em fundos ou empresas relacionadas à segurança, à prisão, ao sistema prisional. Então é mais um sinal de que ele está muito preocupado, o motivo que inclusive ele está preocupado, né? E um dos motivos que fez com que o Michael Burry apostasse nesse segmento é por causa dessas imagens aqui. Esse vídeo fala sobre a Filadélfia, é um vídeo bem recente, agora o dia 11 de novembro, que fala sobre muitas pessoas viciadas em drogas que estão nas ruas norte-americanas. Aqui da Filadélfia, só que se você der um Google ou indo diretamente no YouTube, você verá essas mesmas imagens na Califórnia também, onde muitas pessoas estão morando nas ruas devido também ao alto preço dos imóveis, mas não apenas por causa disso, mas também por causa do vício. Então está tendo uma crise, uma pandemia de usuários de droga no país. Isso aqui não é uma informação retratada, só que esse é um dos motivos que faz com que eu imagino com que o Michael Burry ele esteja investindo, e essa aqui é uma das empresas, inclusive, né, que ele tem investido nos últimos tempos. E a mensagem que ele traz nessa reportagem, que inclusive foi mostrado aqui no Twitter, que traduzindo isso aqui significa que você não tem ideia, ou vocês não têm ideia do quão vendido eu estou com meus investimentos. Ele está apostando contra o mercado norte-americano. Ele já apostou uma vez contra o mercado norte-americano, mas eu vou dar um spoiler do filme e não é o que eu quero fazer. Mas ele retratou muito bem essa situação. Ele tem uma ideia muito clara do que está a vir a acontecer. Ele já teve seus méritos devido a tudo o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então é uma reação, quando nós falamos em investidores, é uma das reações que ele está tendo também, tá? E também, quando nós falamos em investidores, nós não podemos esquecer dos investidores do varejo, no caso nós. E aqui é um outro estudo que foi feito, que eu gosto muito das ideias, dos insights desse analista, que fala de que o número de ursos, ou seja, o número de vendedores está autoperformando, ou seja, está muito maior do que o número de compradores. E aqui esse gráfico acaba relatando que quanto mais baixo está esse gráfico, maior é o número, ou maior é o sentimento dos investidores perante ao mercado. E que teve 34 semanas consecutivas que os ursos venceram os touros, ou seja, que o sentimento dos investidores se manteve bastante pessimista, bastante de venda com o mercado. Então, são pequenos sinais, como nós comentamos aqui, são doses homeopáticas de tudo que está acontecendo no mercado e nós achamos também muito importante trazer a vocês. E para finalizar, uma outra informação aqui, que entre tantas outras informações que nós poderíamos falar aqui do mercado norte-americano, teve uma também que chama muito atenção, que é o comércio global, de que os norte-americanos, ou que, melhor, os asiáticos estão exportando, mandando menos recursos, mandando menos containers para os norte-americanos, para os Estados Unidos. Então teve uma queda bastante acentuada aí. Esse aqui é um gráfico que relata a situação desde 2021 até 2022. Esse é outro gráfico que também demonstra
que logo após a pandemia houve um aumento significativo nos containers, nas encomendas, e que hoje, o presente momento agora entre outubro e novembro, houve uma diminuição e voltando a patamares, inclusive antes da pandemia. Então esse gráfico aqui também relata muito o que foi falado agora, relata o transporte marítimo, né? O comércio global entre Xangai até Los Angeles. Então, que mostra o preço do frete, olha o tanto quanto caiu e uma queda bastante acentuada, inclusive. Bom, pessoal, então, esses foram algumas querendo falar um pouco mais da macroeconomia, querendo explicar o que está acontecendo no mundo. Esses foram apenas um dos gráficos, algumas situações que nós queríamos se tratar do que está acontecendo no país. Temos muito mais a falar a respeito, mas até para nós sintetizarmos o que está acontecendo, acreditamos que essas são as principais informações, os principais fatos. Então, pessoal, agradecemos a atenção e nos vemos novamente no próximo vídeo, onde traremos mais informações relativas a algum país ou algum setor econômico. E caso você tenha alguma sugestão, queira escutar, queira saber mais sobre algum determinado país ou alguma determinada situação específica relacionada à macroeconomia ou ao mundo dos investimentos, fique bem à vontade de mandar a sua sugestão. Então, nosso muito obrigado e até a próxima.